Olá pessoal, tudo bem? Então vamos aqui fazer alguns probleminhas sobre limites trigonométricos, né? Aquele tipo de limite que normalmente causa muito desconforto a quem está lá nos seus estudos iniciais de cálculo, às vezes mais por limitação em trigonometria do que propriamente por não dominar lá as técnicas e propriedades de limite, ok? Então, na verdade, os problemas que a gente vai rapidamente trabalhar nesse vídeo são problemas que usam, em essência, o limite fundamental da trigonometria, né? Limite quando x tende a zero de seno de x sobre x igual a 1, ok? Então, eu escolhi aqui uns probleminhas para a gente fazer. O mais interessante é o nosso problema final, mas vamos aqui nos aquecer a uns problemas preliminares. Todos tomando como base esse primeiro limite aí. Então, o primeiro limite que a gente pode fazer aqui, limite quando x tende a zero da tangente de x sobre x, ok? Então, pessoal, para esse problema aqui em particular, a gente vai lembrar que pode escrever a tangente como seno sobre cosseno. E aí, eu terei limite quando x tende a zero de seno de x sobre cosseno de x dividido por x, ok? Dividindo frações, eu vou chegar em limite quando x tende a zero de seno de x cosseno de x vezes 1 sobre x, que no caso vai ficar limite quando x tende a zero, e aqui eu vou reescrever melhor essa expressão, vou escrever seno de x sobre x vezes o cosseno de x, ok? E aqui de cara se apresentou para a gente o limite fundamental da trigonometria, né? Essa expressãozinha aqui. Como a gente sabe que o limite do produto é igual ao produto dos limites, a gente pode reescrever essa expressão como sendo limite quando x tende a zero de seno de x sobre x vezes o limite quando x tende a zero do cosseno de x. Esse primeiro limite aqui, a gente sabe para quanto é que vai, né? Esse limite, pelo limite fundamental da trigonometria, vai para 1. E esse limite aqui a gente também sabe, né? Quando x é zero, o cosseno de zero é 1. Portanto, aqui vai ficar 1 vezes 1 e, portanto, 1. Então, o limite, quando x tende a zero, da tangente de x sobre x é 1, ok? Simples, né? O importante é que quando a gente estiver trabalhando com limites trigonométricos, a gente sempre busque provocar o limite fundamental da trigonometria, ok? Isso seria uma solução. Claro que você pode ter outras, né? Pode, inclusive, apelar para o bom e velho L'Hopital, porque se você aplica x tanto na tangente como nesse x aqui, vai dar 0 sobre 0, vai dar uma indeterminação. Então, outra forma de você resolver esse problema, usando a regra de L'Hopital, limite, quando x tende a 0, da tangente de x sobre x, né? Aplicando o L'Hopital, ou seja, derivando tanto o numerador quanto o denominador, tu teria limite, quando x tende a 0, aí a derivada da tangente, secante ao quadrado. Derivada de x é 1. E agora você já perdeu a indeterminação, né? Porque aqui embaixo é 1, não zero a mais. Substituindo, a gente sabe que a secante de 0 é 1, então ficaria 1 ao quadrado dividido por 1, que inclusive é 1. Ok? Então, em ambos os casos, você tem o limite igual a 1. Ok? Um aqui é bonito, né? A gente não pode negar que a trigonometria tem sua beleza única, mas aquilo tal a gente vê que realmente, para alguns casos, é bem rápido, né? Mas em ambos os casos, nosso limite está aí, nosso limite seria 1, ok? Um pouco mais à frente, outro problema que a gente pode enfrentar aqui, para limite trigonométrico, seria o seguinte, seria calcular o limite quando x tende a zero de x que multiplica o seno de 1 sobre x.
Esse limite aqui é complexo, gente, porque nós sabemos que o seno é uma função contínua, né? Então esse limite entraria aqui para o seno. Aí ia ficar 1 sobre x, né? E o limite de 1 sobre x, quando x tende a zero, ia para o infinito. Aí esse negócio ia ficar rodando, né? E tudo. Então é meio complicado você imaginar resolver esse limite. Só que esse limite aí em particular a gente pode resolver pelo seguinte, a gente não vai nem pelo limite fundamental da trigonometria nesse caso, mas a gente vai lembrar que módulo de seno de 1 sobre x é menor ou igual a 1. Ou seja, essa função, seno de 1 sobre x, é uma função limitada. E o outro é que esse x aqui, quando x tende a zero, esse camaradinha vai para zero. Então, eu tenho uma função que vai a zero e tenho outra que é limitada. E aí tem um teorema que nos garante que, se eu tenho uma função que vai a zero num produto com uma função limitada, então esse limite, né, como um todo, tende a zero. Então, por conta disso, por conta da função seno de 1 sobre x ser uma função limitada e por conta de x tender a zero nesse produto, então isso daqui dá zero, ok? Então é bom a gente ter essa regrinha na cabeça, porque em limites trigonométricos, pelo menos seno e cosseno são funções limitadas. Então, em casos como esse, que você tem um descompasso, né, a função fica oscilando, né, freneticamente quando o x está tendendo a zero, aí nesse caso você consegue segurar o limite, né, consegue determinar o seu valor. Okay? Então, anotem essa dica, que essa dica também é bem bacana. Terceiro probleminha, ainda de limite trigonométrico. Limite, quando x tende a zero, de 1 menos cosseno de x sobre x. Ok? Aí nesse caso, ok, se você conhece o L'Hopital, deriva em cima, deriva embaixo, acabou o problema. Mas trabalhando um pouco aqui com trigonometria, o que é que eu vou fazer para solucionar esse meu problema aqui? Eu vou multiplicar tanto em cima como embaixo por 1 mais cosseno de x. 1 mais cosseno de x. Então, olha só. Fazendo esse produto, eu vou ter limite quando x tende a zero. Observe que esse produto aqui no numerador é um produto notável, né? O produto da soma pela diferença. Então dá o quadrado de um menos o quadrado do outro. Sobre. E esse produto aqui embaixo eu vou optar por conservar. Vou colocar x que multiplica 1 mais cosseno de x. Então isso daqui vai nos dar o limite quando x tende a zero. Aqui vai dar 1 menos cosseno ao quadrado de x sobre x que multiplica 1 mais cosseno de x. Ok? Só que aqui em cima, 1 menos cosseno ao quadrado, pela relação fundamental da trigonometria, tu sabe que é o seno ao quadrado. Então, tu reescreve esse limite da seguinte forma. Limite, quando x tende a zero, de seno ao quadrado de x sobre x, que multiplica 1 mais cosseno de x. E aqui você pode escrever o seguinte, limite, quando x tende a zero, esse seno ao quadrado eu posso dividir em duas parcelas em produto de seno, então posso escrever assim, seno de x sobre x, observado esse x aqui no denominador, que multiplica seno de x sobre 1 mais cosseno de x, que é essa outra parcela aqui do denominador. E aqui, claro, né, apareceu seno de x sobre x, que no limite, quando x tende a zero, esse camarada vai para 1, e esse outro camarada não é uma indeterminação, porque seno de 0 é 0, só que cosseno de 0 é 1. Então, como o limite do produto é o produto dos limites, esse primeiro camaradinho aqui dá 1, e esse outro carinha aqui dá 0 sobre 1 mais 1. E, obviamente, isso daqui dá 0. Ok? Então, esse é outro limite muito bom. Inclusive, tem gente que até chama de consequência do limite fundamental e usa bastante, né?
Então, o limite, quando x tende a zero, de 1 menos cosseno de x sobre x, dá zero. Ok? Com base nisso, para o vídeo não ficar muito longo, que inclusive já está, a gente vai aqui atacar o problema que me motivou a falar um pouco sobre limites trigonométricos hoje. Que é uma questãozinha bem capciosa, né? Mas bem bacana, que me mandaram. Então vamos aqui a rapidamente aqui limpar a nossa lousa. E aí o nosso interesse é o seguinte. Quarto e último problema, saideira do nosso vídeo. Limite, quando x tende a zero pela direita, da tangente da raiz de 2x sobre a raiz quadrada do seno de x. Nessa hora você imagina, isso daqui está dando 0 sobre 0, vou aplicar L'Hopital e vou ser feliz. Observe que as funções que você tem aí para derivar não são funções tão agradáveis não, né? Em ambas você tem que usar a regra da cadeia, né? E aí acaba, fiquem à vontade, quem quiser testar L'Hopital para achar que de repente tem uma saída mais fácil, vocês vão ver que não é tão fácil assim. Então, o que a gente vai fazer aqui? Observem que x tende a zero pela direita. É claro, né? X tende a zero pela direita, porque como o cosseno é uma função ímpar, se eu tendesse a zero pela esquerda, esse camarada aqui de baixo ficava negativo, aí a raiz quadrada de número negativo não faz complexo, não faz sentido aqui nos reais, né? Então, como esse x está tendendo a zero pela direita, então x é positivo, eu vou aqui dividir tanto o numerador quanto o denominador pela raiz quadrada de x, ok? Faz todo sentido do mundo e eu posso fazer isso daqui sem problema nenhum. Quando eu faço isso, eu posso reescrever meu limite da seguinte forma. Limite, quando x tende a zero pela direita, aqui vai ficar tangente da raiz de 2x sobre raiz de x, tudo isso sobre... Observe que aqui, como esse seno de x está no radical e esse x aqui também, eu vou colocar um único radical para os dois. Vai ficar raiz do seno de x sobre x. E, claro, aqui, né, como x está tendendo a zero, seno de x sobre x tende a 1. E aqui a raiz quadrada de 1 é 1. Então, o que eu consigo aqui? Simplificar esse limite, tornando somente tangente, limite, quando x tende a zero pela direita, da tangente de 2x sobre a raiz de x. Ok? Para deixar esse negócio um pouquinho mais interessante, eu vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar por raiz de 2 aqui em cima, vou multiplicar por raiz de 2 aqui embaixo. O meu intuito é puxar esse 2 para cá, para que o que esteja dentro da tangente também fique aqui, para que depois eu possa aplicar uma mudança de variável nesse problema, ok? Então, fazendo esse produto, observem que esse raiz de 2 aqui, ele vai multiplicar essa expressão, mas como isso daqui é uma constante no produto, eu posso tirar diretamente ela do limite e escrever da seguinte forma. Raiz de 2 que multiplica o limite quando x tende a zero pela direita, da tangente de raiz de 2x sobre, e aqui, né, raiz de x vezes raiz de 2, raiz de 2x. Ok? E aqui eu faço uma mudançazinha de variável. Faça u igual a raiz de 2x. Fazendo essa mudança de variável, a tangente da raiz de 2x fica a tangente de u, essa raiz de 2x também fica u, e agora só falta saber como é que vai ficar esse x que está tendendo aqui. Agora, ó, como o x tende a zero pela direita, e eu aplico essa mudança aqui, o que vai acontecer é que u também vai tender a zero pela direita. E aí esse limite pode ser reescrito da seguinte forma. Raiz de 2 que multiplica o limite quando u tende a zero pela direita,
da tangente de U sobre U. Porque no caso aqui, o meu U é a raiz de 2x. E esse limite aqui foi o primeiro limite que a gente discutiu hoje, né? Esse limite aqui a gente já viu que também dá 1. Então isso daqui vai ficar raiz de 2 vezes 1. Portanto, raiz de 2. Ok? Então é um limitezinho bem bacana, né? Faz a gente usar aí a relação fundamental, o limite fundamental da trigonometria de maneira imediata aqui e de certa forma aqui, já que isso daqui é uma consequência do limite fundamental da trigonometria também, ok? Então eu espero que vocês tenham gostado, né? E aí, até o próximo.